Insatisfação existe. As coisas não são como eu esperava que fosse, como eu sonhei que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Então eu fico insatisfeita. Essa minha insatisfação tem causas. Tem gente que não percebe. Eu estou tão deprimido, não sei porquê, monja. Se olhar em profundidade, você vai saber por quê. Tem causas. Tudo que acontece conosco tem causas. Alegria, tristeza, depressão, saúde, doença, tem causas. Você mantém a mente tranquila. Essa verdade, como diz o Dalai Lama, que ninguém pode tirar de você, não deixa tirar. A gente deixa. Claro que a gente se mistura. A gente se mistura com as pessoas com quem nós convivemos, com a alegria, com a tristeza, com a dor, com o sofrimento. Mas a gente não fica lá. É como se você dissesse a um médico, uma enfermeira, né? A família está lá chorando. Não, você não tem nada com isso, fica fora, fica fora. Não, chore junto. A minha superior era muito interessante, a Oya Maroshi, ela é uma pessoa muito interessante. Ela vai fazer o enterro de alguém, ela chora. Porque monge não chora? Por que não chora? Às vezes pessoas que ela conviveu desde a infância. Amigas de infância que cresceram juntas, morreu, chamam ela para oficiar o enterro, ela vai lá, chora também, mas não fica desesperada, ela fica triste, ela chora, mas aí ela passa ensinamento. Lembrem-se que tudo que nasce, um dia morre, e que nós todos vamos morrer, de qualquer morte. Não tem morte melhor do que essa, do que aquela. A morte é morte. Na hora de morrer, morre. Na hora de viver, vive. E tem gente que fica em vida pensando, como é que será que eu vou morrer? Eu quero morrer assim, quero morrer assim. Não, santo morre em meditação. Mas quem morre em meditação? Morre em qualquer lugar, morre no hospital, deitado, em pé, assassinado, pode morrer de qualquer jeito. Mahatma Gandhi não era um homem extraordinário, não foi assassinado? Porque ele não prestava, era cara, meio ruim. O homem era boníssimo. Viveu a vida inteira sem nenhuma violência, convocando as pessoas a não fazer nenhuma violência. Um carinha não foi lá um dia e pum, ele ainda abençoou o carinha. É isto. Que karma você cria com aquilo que a vida traz para você. Não ficou reclamando, não queria morrer agora. Você me matou, vá para o inferno. Não, coitadinho, vá para o céu, filho. Seja abençoado, né? É difícil isto. É muito difícil. Isso é preciso ter uma mente que transcendeu a própria mente. A mente pequena, que fizeram até o filme, o eu maior, que se contrapõe ao eu menor, o meu euzinho, né? Que é o que o Freud vai chamar de ego, né? Eu isto, eu aquilo, eu quero, eu não gosto, eu preciso, eu acho que tem que ser desse jeito. As pessoas são como elas são, elas se manifestam como são. Você seja o modelo, seja o exemplo. Educar filhos não é assim? Eles são muito mais educados por aquilo que você faz e como você sente e se manifesta do que o que você fala. A gente quer falar muito, né? A minha filha é psicóloga, coitada da minha neta. Qualquer coisa errada que ia fazer, tinha um discurso de horas. E a menina disse, já entendi, mamãe. Ela analisava todas as possibilidades daquele comportamento, né? E é muito complicado. É só dizer, não faça assim e pronto. Não, você não deve fazer assim, porque fazer... Nossa, tanta análise. É interessante isso, né? As mamães analisadoras do comportamento dos filhos. E o que a gente faz em meditação não é essa análise. É isso que eu quero dizer. A gente não fica analisando, eu fiz isto por causa disto, porque é na minha infância. Deixa isso quieto, isso você vai fazer com um analista. Isso tem pessoas especializadas. E a gente até insiste com algumas que vá procurar mesmo. É bom. A meditação não é a solução para todos os nossos dramas, problemas. Não é. Ela auxilia no processo do autoconhecimento. E nesse autoconhecimento você pode perceber que às vezes tem alguma trava lá que ficou de alguma coisa, que você vai lidar isso com um terapeuta. Com uma terapeuta, com um psiquiatra, com um psicanalista, com alguém que possa, com um psicólogo que possa ajudar. Mas o monge, ele não substitui.
Não substitui salzinho que precisa tomar, remedinho que precisa tomar, não substitui. Esse livro que eu fiz sobre a depressão, também eu insisto muito em dizer isso, porque me pediram. Um dia chegaram dessa editora e disseram: a senhora escreveria sobre a depressão? Ah, pode ser. A senhora já teve depressão? Acho que tive. Então, a senhora escreve, não escreve? Escrevo. Aí começou, nossa. Aí eu fui ler sobre a depressão. Aí eu comecei a ficar deprimida. Ai, que sono, que vontade de dormir, não quero levantar da cama, por que eu vou levantar hoje? Alguns de vocês conhecem isso, né? Vou levantar para quê? Vou fazer o quê? Tá tão bom aqui, vou dormir, sonhar é tão legal. Ai. Aí precisei de fazer um grande esforço, sabe? Aí eu quis terminar o livro bem rápido. E o que eu comparei o livro um pouco? Com os ensinamentos de Buda, das 4 nobres verdades. Que sofrimento, dukkha, não é bem sofrimento, é dukkha, insatisfação, seria a palavra adequada para traduzir dukkha. Insatisfação existe. As coisas não são como eu esperava que fosse, como eu sonhei que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Então eu fico insatisfeita. Essa minha insatisfação tem causas. Tem gente que não percebe. Eu estou tão deprimido, não sei porquê, monja. Se olhar em profundidade, você vai saber porquê. Tem causas. Tudo que acontece conosco tem causas. Alegria, tristeza, depressão, saúde, doença, tem causas. Então você procura as causas, a segunda verdade. E é um estado chamado de nirvana, que é paz e tranquilidade. Não significa que curou todas as doenças. Não significa que nunca mais vai passar por dificuldades ou problemas, que não vai ter perdas e quando perder alguém ou alguma coisa, falar: que legal, eu perdi. Fulano morreu, que bom, estava na hora. Tem pessoas que acham isto. Nas famílias japonesas, quando morre alguém, no velório aparecem os parentes, os amigos, e as famílias oferecem comida. Chá, bebida. No Japão é saquê, é cerveja, banquetes, é uma delícia, o melhor sushi do mundo, é tudo no velório. E o pessoal acha que japonês faz festa, não faz festa, está triste. Está triste, mas está recebendo pessoas que vieram se despedir de uma pessoa querida. Então o mínimo que pode fazer é dar alimento e comida e bebida. E se chama o saquê da tristeza. Bebe-se bastante e diz assim: nós estamos celebrando a tristeza comum a todos nós. Em vez de falar kanpai, fala kenpai. O brinde da tristeza. Não há nada errado com isto. A colônia japonesa, que os mais antigos que vieram aqui há mais de 100 anos, quando dizem assim: não pode ter álcool na missa. Eu falei: bom, no Japão tinha, né? Aqui, se vocês não quiserem, não precisa pôr, é com vocês. Mas lá tinha. Lá se faz assim. E não é festa, é tristeza. As pessoas choram, sabiam? Japoneses choram, já viram japonês chorando? Chora, tristinho, chora, lágrimas escorrem, é ser humano. Acham que estão festando. Quando morre alguém, eles ficam alegres. Não ficam nada, ficam tristes. Mas já viu o velório de brasileiro também? Quando começam a contar piada? O defunto lá e todo mundo das gargalhadas. E não é que a pessoa está alegre, é que a gente nem sabe o que fazer com a morte, né? A gente não sabe lidar com a morte. A gente tem medo da morte. Foi colocado um tabu em cima: morte. Ela vem assim com aquela capa preta, aquela caveira com a foice na mão, né? Nossa, tinha um desenho animado, não sei se vocês viram, muito bonito, de uma senhora que morava numa torre, num farol, né? Ela morava no farol. E ela está velhinha, com o cabelinho branquinho, ela vai dormir, e ao lado dela tem a fotografia do marido que já morreu. Então ela dá uma despedidazinha para ele, e na hora que ela vai dormir, abre-se a porta e a caveirona entra, a morte entra, com a foice na mão e tudo. Ela olha para a morte e fala: ela pega a fotografia:
Vou encontrar com ela assim, ai que alegria, ela vai correndo, vou encontrar meu amado, vou estar com meu marido querido, né? Foi embora, alegria. A cena seguinte, ela está no hospital. E os médicos colocando aquele ressuscitador, né? Pum, pum, pum. E aí começa uma viagem extraordinária desse cartunista, muito bem feita, de que os médicos e a morte, nesta luta sem fim, entram por arquivos, pelo passado, por todas as partes, e o médico lutando, e a morte puxa para um lado, e ele puxa pelo outro, e puxa que puxa, e puxa que puxa, até que finalmente ela se levanta na maca, e a morte sai pela porta. Na hora que ela abre os olhos e que ela vê que ela está viva, ela pega o desfibrilador, vai no banheiro e se mata. É uma alegoria de dizer, nós não temos que forçar uma pessoa a viver quando chega o seu momento de morrer. E há momentos que nós temos que respeitar. A morte, ela é bem-vinda. Ela não é uma coisa assustadora nem medonha. Todos os nossos ancestrais morreram, vocês perceberam? Não tem ninguém de 200 anos atrás vivo aqui andando pela sala, né? Então a gente sabe que é da natureza humana e deve ser tão natural quanto nascer. Agora, nós, e quando a gente fica sofrendo muito por alguém que morreu, isso é egoísmo. Desculpe, né? Eu estou sofrendo. Você pensou em algum momento de dizer a esse ser que morreu, vá para a luz infinita? Não se preocupe comigo, eu fico bem aqui. Eu vou viver a parte que ainda me cabe desta vida. Que experiência será que eu posso ter como ser humano aqui? O que eu posso aprender e crescer como ser humano? Mas a você que eu amava, eu quero que esteja na luz infinita. Que se torne luz pura. Que não tenha mais essas bobagens que nós temos aqui, de apegos e aversões, de gosto e não gosto, que fico de mal e brigo e choro. Por quê? Que bom